eu só estou lendo o livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Na terça-feira, no estudo bíblico, nós falamos muito sobre fé, né? Estamos falando sobre o dom da fé na terça-feira. E aí o autor da revista, ele trouxe algumas informações muito preciosas sobre fé. E eu gostaria de continuar tratando desse assunto hoje. Às quintas-feiras, quando sou eu que ministro, nós vamos falar mais sobre fé, né? Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Né? Então, nós estamos vivendo um tempo bastante complicado com relação à fé, né? Então, vamos ver aí o verso número 1, Hebreus 11, 1. Tem aí uma definição de fé, né? Uma definição, né? Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O capítulo 11 de Hebreus a gente chama de o capítulo dos heróis da fé, né? Ele vai falar de todos do Velho Testamento que viveram pela fé e morreram pela fé. É um capítulo muito precioso porque fala sobre vários personagens do Antigo Testamento. E a gente pode observar, através de cada um deles, que sempre tinha uma promessa para eles. E entre a promessa e o cumprimento da promessa, tinha fé. E eu acho que como Deus não mudou, acho que para nós é a mesma coisa, entre o cumprimento da promessa de Deus em nossa vida e a promessa, tem a fé. E quem vive pela fé, como disse o apóstolo Paulo, não caminha por vista. Porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. De fato, irmão, a gente vive por aquilo que Deus falou. Viver pela fé, às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas ficam em dúvida. Viver pela fé é viver por aquilo que Deus falou. E o que é que Deus falou? Deus falou o que está na palavra dele. Então, se ele falou, eu vou crer e por isso vou receber. Quando, pastora? Entre a promessa e o cumprimento da promessa tem esse tempo de fé, que é o firme fundamento. Eu estou esperando, mas eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Muito mais além daquilo que eu penso ou que eu peço. Amém? Olha, querido, às vezes a gente está orando por determinado assunto e a situação não muda imediatamente. Aí você está orando por alguma coisa e fala, mas tanto tempo faz que eu estou orando por isso e nada mudou até agora. Pois é, irmão, nada mudou, mas Deus, Ele nos fortaleceu a nossa fé para que a gente possa viver esse tempo aguardando o tempo do cumprimento da promessa. Até para isso, para a gente aguardar esse tempo pela fé. Então, é crer naquilo que Deus disse. Às vezes a gente fica meio desanimado, né? E tem situações que tem até um temor, por exemplo, quando há uma enfermidade, a gente fica esperando o diagnóstico, esperando o exame, e aí fica aquele temor. Alguém me disse, eu não sei se foi na terça-feira, a gente crê, mas quando vem aquela notícia, a gente fica, irmão. O temor faz parte, mas a Bíblia diz no livro de Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Então, se Deus está conosco, não temas porque eu sou contigo. Se Deus está conosco, irmão, a gente não precisa ficar desesperado com medo. A gente precisa ter. Ainda que venha esse tempo que a gente fica preocupado, mas a gente vai crer, porque a Bíblia diz que Ele está conosco.
Ele está conosco, que Ele não mudou. E a fé, irmão, ela transforma o impossível em testemunho. Para os homens, muitas coisas são impossíveis, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Todas as coisas, não importa o que seja, a tua luta, a tua dificuldade, as suas frustrações, sobre o que você está orando, não importa o que seja. Importa que a gente vai crer, vai esperar em Deus, pela fé, pela fé. E aquilo que a gente tiver que viver nesse processo, Deus vai nos dar fé para suportar. Entendeu? Porque às vezes a gente tem que viver o processo. E é só pela fé. Tem coisas, irmão, que é só pela fé. E é assim que Deus vai nos fortalecendo. Para a gente permanecer, para a gente não desistir. E nunca se esqueça, parece impossível, para Deus não é. Para Deus tudo é possível. E se você está vivendo até aqui, depois de tantos anos orando e pedindo, é porque Ele está fortalecendo a tua fé. Amém, amados? Amém? E é lógico, 1 João capítulo 5, verso 4, diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória dos crentes, dos cristãos, não está na nossa força, mas sim na confiança em Deus que é vivo. Vivo. Nós não cremos em deuses mortos. Nós não cremos em imagens. Nós cremos num Deus vivo, irmão. E eu sei que Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo a sua oração. E se Ele ainda não lhe respondeu, eu sei que Ele tem acrescentado fé para que você possa permanecer firme sem desistir. A fé, ela nos mantém firmes, mesmo em meio à tempestade. O barco balança, o temor chega, mas a fé nos mantém firmes de pé. Né? A fé nos faz acreditar que amanhã, e o choro foi para hoje, mas para amanhã vem a alegria. Amém? Porque o choro dura uma noite só. Mas a fé me faz acreditar que amanhã vem a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A fé que nos conduz à vitória. Viver pela fé, aqui eu quero dar uma explicação para os irmãos. Viver pela fé não é negar que o problema existe. Porque houve um tempo aí, há muitos anos atrás, que a gente fazia a oração da determinação, né? Não sei se vocês viveram esse tempo aí dentro da igreja. Se eu determino isso, eu determino aquilo, eu determino, não é? Então, não é negar que existe problema, mas é crer, Senhor, eu sei o que o médico disse, mas eu sei que o Senhor é muito maior do que o diagnóstico médico. Eu sei que tem um gigante. Mas Davi, ele olhou para o gigante, ele olhou para o Deus que ele servia. O gigante estava lá, ameaçador. E tem muita coisa que é ameaçadora mesmo. Mas Davi não olhava para o gigante Golias, ele olhava para o Deus que ele cria, o Deus da aliança, o Deus que não perde uma batalha. Tudo é possível ao que crê. Não sei que luta você está enfrentando hoje, sabe? E sabe, faz tempo já que você está esperando alguma resposta de Deus. Mas Deus continua o mesmo, Ele não mudou, Ele é o Deus do impossível e Ele faz o impossível acontecer. Crê, crê. Eu sei que você já crê, e se você suportou até hoje, é porque Ele te deu fé. Fica de pé.